Que a paz do Senhor esteja com todos, que tenham um dia e uma semana muito abençoados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que se propõe a uma missão que parece, assim, quase impossível. É encontrar relevância e lições surpreendentes numa das partes mais densas e, vamos ser honestos, muitas vezes ignoradas da Bíblia. Estamos falando do capítulo 46 de Ezequiel. É um desafio, com certeza, porque, à primeira vista, parece um manual de instruções, né? Para um templo que nunca foi construído exatamente como está descrito ali. São regras, medidas, tipos de sacrifícios. É muito fácil a gente se perder e pensar, tá, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Exatamente. Só que a fonte que a gente tem em mãos argumenta que por trás dessa fachada de ritual antigo existe tipo um código, sabe? Uma série de princípios sobre liderança, comunidade e, sobre o verdadeiro significado da adoração que são incrivelmente atuais. E a nossa missão hoje é justamente tentar decifrar esse código. Ok, vamos tentar desvendar isso juntos. A nossa análise começa onde o capítulo começa, no coração da adoração, que fica centrada na porta leste do templo. Ela tinha um status especial, sabe? Abria só nos sábados e na lua nova. E no centro dessa cena toda tem uma figura chamada de O Príncipe. E o jeito como esse príncipe interage com o povo é a primeira grande pista desse código que você falou. O texto diz que ele se posiciona junto à soleira da entrada para adorar, enquanto o povo fica do lado de fora. Pode não parecer grande coisa, mas se a gente para pensar no que era um líder naquela época, reis ficavam em tronos elevados, distantes, quase como se fossem divindades, né? Certo, a imagem padrão é de separação total, de hierarquia. Mas aqui é bem diferente. E fica ainda mais claro no versículo 10, que diz que o príncipe entrará no meio deles quando entrarem, e sairá com eles quando saírem. Ele não está apenas perto, ele está com eles, no mesmo fluxo. A nossa fonte argumenta que essa é uma figura profética de Jesus. O que é fascinante aqui é que isso não é só uma imagem de humildade. É um modelo de liderança radicalmente diferente. O texto estabelece uma liderança que é participativa, não hierárquica. O líder não está acima da congregação, ele é o primeiro dentro da congregação. Isso redefine a autoridade como algo que vem da identificação e do serviço, não da distância e do poder. É um posicionamento teológico e, olha, até político muito forte para a época. E essa adoração não era bagunçada, né? Era extremamente organizada. A fonte que a gente está usando até detalha os sacrifícios. Tinham ofertas específicas para o sábado, outras para a lua nova, que era o primeiro dia do mês judaico, e outras para as festas anuais. Havia uma espécie de ritmo espiritual para a vida da comunidade. E toda essa estrutura não era para ser um fardo, mas para criar pontos de contato constantes, previsíveis com o sagrado, tecendo adoração na própria estrutura do templo. E é aqui que a coisa fica boa de verdade. A nossa fonte não se contenta em descrever esses rituais, ela tenta traduzir o simbolismo deles. As ofertas dos sábados, por exemplo, são vistas como um lembrete semanal da paz que, numa perspectiva cristã, foi alcançada na cruz. Isso. E as ofertas da lua nova, que marcam o início de um novo ciclo, são interpretadas como um convite a uma espécie de reset espiritual. Um momento para olhar para trás, reavaliar o caminho e, como o texto diz, aumentar a luz do nosso testemunho. É uma pausa para realinhamento, sabe? Uma chance de começar o mês com intenção. Falando em estrutura e intenção, tem uma regra de trânsito dentro do templo que me chamou muito a atenção. Lá no versículo 9, para as grandes festas, o povo tinha que entrar por uma porta e sair pela porta oposta. Era proibido dar meia volta e sair por onde entrou. Sim, à primeira vista parece uma medida de controle de multidão, né? Uma coisa bem prática. Foi o que eu pensei. Uma questão de logística para evitar tumulto. Mas a regra é tão específica que parece que tem algo mais ali. A nossa fonte sugere que tem uma camada simbólica bem profunda aqui, não é? Com certeza. A ideia prática de que Deus não é Deus de desordem, mas de paz, é o ponto de partida. A ordem no espaço físico reflete a busca pela paz interior. Mas a interpretação simbólica é muito mais poderosa.
Isso levanta uma questão importante. Qual é o propósito de ir a um lugar de adoração? Bom, imagino que seja para se conectar, orar, aprender alguma coisa. Exato. E essa regra arquitetônica, ela força a ideia de que essa experiência tem que ser transformadora. Você não pode sair o mesmo que entrou. A própria arquitetura está criando uma jornada psicológica. Você entra por um portão, carregando suas preocupações, seus fardos, suas dúvidas, passa pelo espaço sagrado, pela experiência da adoração, e é obrigado a sair por outro lado. A pessoa deve sair, como diz o texto, reorientada espiritualmente, corrigida, incentivada, consolada, edificada pelo ensino. Uau! Então o prédio em si está ensinando uma lição. Não é só um lugar, é um processo. Entrar de um jeito e sair de outro, transformado. É uma imagem muito, muito forte. É fortíssima. E o nosso material de apoio contrasta isso com a crítica que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto. Ele diz que às vezes as reuniões deles faziam mais mal do que bem. As pessoas saíam piores do que chegaram. A visão de Ezequiel é o oposto absoluto disso. O encontro com o sagrado é projetado para ser um vetor de mudança positiva. Se você sair exatamente igual, alguma coisa no processo falhou. Essa ideia de estrutura com propósito continua. Mas aí o capítulo muda de marcha de um jeito que me pareceu meio abrupto. A gente passa de rituais no altar e regras de movimento para o sacrifício diário e logo em seguida para regras sobre a herança do príncipe, leis imobiliárias. Qual a conexão aqui? A transição parece estranha mesmo, mas faz todo sentido se a gente pensar no que está sendo construído. Primeiro, o sacrifício diário, o holocausto matinal. A fonte o descreve como um lembrete constante da alegria de Deus e um agradecimento pela obra de Jesus na cruz. Essa é a base diária, o ponto de partida de cada dia. Mas a espiritualidade não pode ficar só no altar, entende? Ela precisa se manifestar no mundo real, na ética, na justiça social. Ah, então as regras de herança são a prova prática da espiritualidade do líder? Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um princípio fundamental sobre a liderança justa. O texto é muito claro. O príncipe não pode usar seu poder para tomar a terra do povo. Ele não pode oprimir aqueles que lidera para benefício próprio. A nossa fonte é bem direta nisso. Um líder que serve a Deus não pode, em hipótese alguma, oprimir os outros. E a advertência severa. Se isso acontecer, o resultado será a dispersão do rebanho. Nossa, isso é um alerta que vale para sempre, né? A gente vê esse padrão em tantas áreas, da política a empresas, onde a ganância do líder acaba destruindo a comunidade que ele deveria proteger. A integridade do líder está diretamente ligada à segurança do povo. Precisamente. A espiritualidade dele não é medida só pelas ofertas que ele traz, mas pela justiça com que ele trata seu povo. É tipo aterrar teologia na sociologia e na economia. E depois dessa lição de ética, de liderança, Ezequiel nos leva para um lugar ainda mais inesperado. As cozinhas. Literalmente. Isso parece um detalhe tão mundano depois de toda essa conversa sobre glória e adoração. Mas é aí que está a beleza da coisa. As cozinhas, especialmente as destinadas ao povo nos 4 cantos do pátio, são talvez o ponto mais importante de toda essa estrutura. Elas revelam que a adoração não era um ato de mão única, onde o povo simplesmente entrega algo que é consumido pelo fogo no altar. Certo, tinha uma parte que voltava para eles. Exatamente. Uma parte da oferta era para Deus, outra para o sustento dos sacerdotes, e uma terceira parte era devolvida para ser consumida numa refeição sagrada pelo próprio ofertante e sua família. As cozinhas do povo existiam para isso. O ato de adoração não terminava com a fumaça subindo. Ele culminava num banquete, em comunhão. A fonte destaca que, ali, o povo se alegrará na comunhão com Deus. Então a adoração se torna um ato de participação, de receber de volta, de celebrar junto. Não é só um sacrifício, é uma festa. É uma festa. É o divino se tornando comunal e alimentando o povo. Pense no poder dessa imagem. O mesmo ato que honra a Deus também nutre e une a comunidade. É a teologia se tornando gastronomia e hospitalidade. É o clímax de todo o processo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? O capítulo 46 encerra essa descrição incrivelmente detalhada do templo. E lendo a análise da nossa fonte, uma coisa me saltou aos olhos.
Em toda essa planta baixa divina, com todas as medidas e regras, falta algo que a gente esperaria. Ouro, prata, pedras preciosas. Não tem nenhuma menção da decoração luxuosa que caracterizou o Templo de Salomão. Por quê? Essa omissão é talvez a declaração teológica mais forte de todo o livro. É intencional. A fonte sugere que o ponto focal deste templo não é sua riqueza material, não é o esplendor arquitetônico que impressiona os olhos humanos. O propósito central, a razão de ser de toda essa estrutura, é preparar o espaço para o retorno da sua glória. A presença de Deus é a decoração. Exatamente. A glória de Deus é o que vai encher o templo de esplendor. E, comparada a essa presença, como diz a nossa fonte, qualquer maravilha artística que as pessoas possam produzir perde o brilho. O foco é desviado do que o homem pode construir para o que somente Deus pode fazer: habitar no meio do seu povo. A fonte reforça isso com outras profecias, certo? Cita Isaías e Ageu. Sim, e são citações cruciais. Isaías 56, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ampliando o escopo do templo, e a famosa e um tanto paradoxal profecia de Ageu. Ele estava olhando para o segundo templo, que era muito mais modesto que o de Salomão, e profetiza: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, e neste lugar estabelecerei a paz. O que devia soar como um absurdo para quem estava vendo aquele prédio mais simples. Como a glória poderia ser maior. A promessa não era de maior riqueza material, mas de uma glória de qualidade superior, a glória da presença do próprio desejado de todas as nações, uma referência messiânica. É uma redefinição radical do que constitui o valor de um espaço sagrado. Não são os materiais, é a presença. Então, no fim das contas, toda essa arquitetura detalhada, todas essas regras e rituais são apenas o palco. São o palco. Um palco cuidadosamente projetado, cheio de significado, mas ainda assim, um palco. E é assim que a nossa fonte conclui a análise, de uma forma muito bonita. A verdadeira maravilha, no entanto, não se encontra em um prédio, por mais enfeitado que seja, mas no conhecimento de Deus e na alegre e feliz comunhão com Ele. O edifício é o meio, o relacionamento é o fim. Que jornada! A gente começou com um manual de instruções que parecia antigo e relevante, com regras sobre em que direção andar e onde cozinhar a comida, e chegamos ao coração de tudo. A busca por um relacionamento real, por uma comunhão que transforma, e pela glória de uma presença que supera qualquer tesouro terreno. É um lembrete poderoso de que a forma e o ritual, quando bem compreendidos, não são um fim em si mesmos, mas um caminho para algo muito, muito maior. Quase coreografada. Isso nos leva a refletir. Em nossa busca contemporânea por uma comunhão que seja espontânea e pessoal com o divino, o que será que a gente pode ter perdido ao deixar de lado a beleza e o propósito que também podem ser encontrados na ordem e no ritual? Uma excelente pergunta para levar conosco. Que Deus abençoe a todos